ciência política, direito constitucional e gestão. Onde e como estas áreas se interconectam? Como esses campos se entrelaçam e influenciam as práticas de gestão nos setores público e privado? Hoje, recebemos em nossos estúdios o advogado Nelson Nery Costa, com quem vamos conversar sobre temas tão complexos, mas que estão na nossa vida, especialmente no que se refere a decisões que são tomadas por gestores, parlamentares, ministros e outros setores das esferas do poder. Advogado com vasta experiência na área jurídica, doutor em Direito, mestre em Políticas Públicas, professor da Universidade Federal do Piauí na área de Ciência Política e Direito Constitucional, defensor público na categoria especial, ex-presidente da OAB do Piauí por 3 mandatos, entre muitas outras ocupações. Nelson Nery também é autor de dezenas de obras jurídicas e de outros títulos, e como escritor também foi presidente da Academia Piauiense de Letras. É com ele que conversamos hoje, no programa Ideias em Debate, que já está no ar. No programa de hoje, recebemos o advogado Nelson Nery Costa. Doutor Nelson, professor Nelson Nery Costa, acadêmico Nelson Nery Costa, seja muito bem-vindo. E eu queria iniciar essa nossa conversa perguntando o seguinte: o que é a política no Estado Democrático de Direito e de que forma ela influencia na vida das pessoas e da sociedade como um todo? A política, no meu entender, é toda relação assimétrica. Uma relação onde alguém manda e o outro obedece. As relações que não são assimétricas, relações simétricas, são relações da sociedade, no âmbito da sociedade civil. Mas as relações políticas são relações assimétricas. E o poder, então, é a chave da questão política. Um poder que, dentro da estrutura democrática de direito, deve ser um poder domado. A grande concepção da democracia moderna, formada nos Estados Unidos, no finalzinho do século XVIII, é responsável pela sua Constituição, é responsável por documentos belíssimos, como a Declaração de Independência, redigida pelo Thomas Jefferson, que depois foi seu 4º presidente. Elas vivenciaram esse momento. Como você pode, então, construir algo novo, em nome da liberdade, mas que, por si só, é uma força poderosa, que é o poder? Então, é um documento pouco conhecido, e as edições são bem raras no Brasil, mas é o documento básico do pensamento constitucional norte-americano. É uma obra chamada O Federalista. Uma obra escrita na época quando os Estados Unidos foi constituída, ainda da sua independência em 1776 até a sua Constituição em 1786, os Estados Unidos não foi uma federação, os Estados Unidos foi uma confederação, algo semelhante à União Europeia, alguém pode vetar. E nessa confederação, os Estados-membros tinham autonomia, tinham soberania. Mas para constituir a Constituição norte-americana e instituir o federalismo, que era a novidade norte-americana, aquilo teve um debate, teve que ser aprovado em 2/3 das assembleias, e havia uma posição muito grande contra isso, especialmente um governador de Nova York, George Clinton, era muito contra isso. E acabou formando a necessidade de contrapor essa opinião, e 3 escritores vão tratar da defesa no que depois se considerou como Federal Papers. James Madison, que também foi presidente dos Estados Unidos, sucedeu Thomas Jefferson. O Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário de Tesouro do George Washington, fatalmente seria um presidente dos Estados Unidos, uma figura carismática, inclusive um dos grandes musicais de sucesso da Broadway, é um musical em rap sobre a história dele, Hamilton, você vê a dimensão dele. E John Jay, que depois foi governador dos Estados Unidos, o primeiro presidente da Suprema Corte, pessoas que foram artistas disso. E ele faz a defesa da Constituição norte-americana, né? Eles usavam um pseudônimo na época, Publius, e só depois se revelou. Mais ou menos, John Jay escreveu uns 4 e os outros escreveram mais ou menos 30 cada um. E nessa questão foi elaborada a ideia do poder, ele precisava ser partilhado.
Então, a primeira coisa é a ideia da federação, esse movimento novo, esse tipo de organização política nova, onde você fraturava o poder político, vamos dizer assim, verticalmente. A União tem sua competência, os estados têm suas competências e os municípios ou condados têm sua competência. Então, o poder está partilhado. Tá? E a segunda grande concepção dos Estados Unidos, já a partir, talvez, das ideias do francês Montesquieu, mas Montesquieu escreveu sobre a Constituição da Inglaterra. Então, também uma interpretação não muito clara. Mas os federalistas escreveram, então, sobre o sistema de tripartição de poder. Então, o poder político foi fatiado horizontalmente. O executivo, o legislativo e o judiciário, como uma novidade que eles tiveram. Então, essa foi a grande ideia da democracia moderna, pegar o poder e dividi-lo, atribuir a órgãos diferentes, evitar a concentração de poder, porque sempre era perigosa. Então, mesmo na democracia representativa, a essência dela é sempre partilhar o poder e impedir que esse poder se concentre na mão de alguém. Essa talvez seja a grande importância, ainda no século XXI, isso. Nós estamos vendo uma série de desafios em termos de democracia, uma possibilidade muito concreta do Trump ganhar nos Estados Unidos. Será uma gestão democrática? Como ele tentou invadir o Capitólio? Como é que o mundo vai se relacionar com isso? Nós temos esse desafio. E mesmo da Europa, cada vez mais forças neonazistas começam a ganhar relevância na política local. Como tratar isso? Essas pessoas que têm essas ideias extremistas cabem na democracia representativa? Então, nós estamos, na verdade, 2024 iniciando, mas é um ano que vão ter 75 eleições de países nesse ano. Quer dizer, boa parte do mundo importante, nesse exato momento, está tendo eleição na Indonésia, eleição no Paquistão, duas maiores populações muçulmanas do mundo, dois estados dos três maiores populações muçulmanas, fazendo experimentos democráticos com problemas. Então, a democracia está na ordem do dia, sobre os seus desafios, sobre os seus perigos e as soluções que pode ofertar. E tudo isso dentro de um conflito que existe hoje em todo o mundo, né? Nós temos a Rússia, a Ucrânia, nós temos o conflito lá no Oriente Médio, a questão da OTAN fazendo treinamento de guerra, como nunca havia feito já há muitos anos. Então, isso, em todo esse cenário geopolítico, é que nós teremos também essas eleições que podem modificar as esferas de poder dentro desses países. Certamente o mundo como um todo está vivendo sua crise. Mesmo os Estados Unidos, seu grande campeão dos gastos mundiais, 40%, 41% é gasto pelos Estados Unidos, em termos de arma. O segundo país que mais gasta é a China, 20%. E mesmo a Rússia, 10%. Então, nós estamos liderados pelas nações ocidentais esses gastos. Mas, certamente, a mudança do peso econômico no mundo, esse crescimento maior da China, essa tentativa, exatamente por conta da guerra da Ucrânia, de sufocar a economia da Rússia e que não deu certo. Primeiro, porque o mundo todo ficou assustado. Quer dizer, nós vamos dar esse poder para os Estados Unidos, para a Europa, para pegar qualquer país por uma divergência esmagar. Então, o terceiro mundo, não aceitou. E a Rússia acabou criando uma resiliência na sua economia e sobrevivendo. A própria China, que também é grande economia, tem seus problemas. A China não consegue mais sustentar a sua economia. E a China é um país complicado. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, mas só tem 400 milhões na classe média. Então, a China tem 800 milhões de camponeses, de proletariado, de situações horríveis. E a China não tem previdência social. Olha que coisa grave. Então, a China consegue administrar seu poder na medida que tem um crescimento econômico e mais gente ela pode trazer para a classe média. Mas se esse processo parar, diminuir, essas tensões internas vão se manter, tá? A própria Rússia, que é uma autocracia, o Putin vai ter eleição também daqui a pouco. Vai ter eleição, isso.
Mas essas sociedades, esse autocratismo vai se manter por muito tempo? Ou mesmo essa classe média chinesa, hoje dócil ao Partido Comunista? A China não é um partido, apesar desse nome de Partido Comunista, não é comunismo coisa nenhuma. A China é um país autocracia, é uma ditadura, mas uma ditadura capitalista. Capitalista, é. E excludente, porque 800 milhões de pessoas nem participam desse processo. Tá? Então, são muito assim relativos. Só que o mundo segue. Nós não vamos deixar de viver por conta disso. E aí a gente pode trazer aqui para o cenário interno aqui do Brasil, né? Como é que você vê essa relação do Brasil nesse cenário externo, não é? De política externa? Eu joguei War quando era jovem. Eu acho que você jogou War. Jogamos o War. Infelizmente, um continente desgraçado do War é a América do Sul. Isso. Era sempre um continente pouco estratégico. Quem jogou isso? E, de certa forma, é o nosso enigma. Tá? Nem o Brasil, nem a América do Sul vão ser protagonistas de nada. Então, qual é o nosso papel do Brasil? É um papel subserviente? Ou a gente deve dinamizar um polo econômico? Você vê que não é simples. Depois de anos de parceria com a Argentina, a eleição do Milei na Argentina vai manter essa proximidade econômica. Então, nós temos esse desafio do Brasil ter uma projeção no mundo. Acho que o Brasil deve caminhar com as suas pernas. Acho que não deve ser contra o Ocidente, porque nossa cultura é ocidental. E eu mesmo venho de uma formação de esquerda, tradicionalmente de esquerda, minha família, tudo. Mas aí você me perguntasse aqui, você quer morar nos Estados Unidos ou em Cuba? Estados Unidos ou na China? Estados Unidos já fui algumas vezes, a China não fui sequer uma vez, nem fui para Cuba. É óbvio que a gente vai preferir os Estados Unidos. É óbvio que você quer democracia acima de tudo, por mais restrições que você tem nos Estados Unidos. Eu até vou lhe contar uma coisa, eu tinha muito essa aversão, mas eu tive a experiência do meu filho André, hoje é advogado proeminente no Rio, ele foi intercambista no Rotary, no sul do Illinois, Carterville. Primeiro foi uma recepção que eu tive lá, eu fui visitado e as outras famílias se juntaram. Fiquei surpreso, eram 30 famílias, 40 que foram me receber, e, em homenagem do meu filho, um estrangeiro. E o segundo é que ele era um rapaz tímido, mas virou o rei da Promer. Promer é aquela festa de formatura que no high school eles têm, tradicionalmente. Quem viu o filme de adolescente já viu essa porcaria milhões de vezes. Ele foi eleito o rei da Promer. Então isso me surpreendeu, uma sociedade pegar um menino desse, um estrangeiro, um chicano, no lugar que era absolutamente de branco, e ele virou o rei da Promer. Então isso me deu um olhar desse sentido democrático dos Estados Unidos. Me impressionou bastante isso. Tá? Mas o fato é que nós estamos vivendo um processo de construção, sempre. Essa ordem mundial simples não perdeu o sentido. Os Estados Unidos não vai conseguir na Europa manter essa hegemonia, mas ao mesmo tempo eu vi uma análise interessante sobre a China, no Mar Vermelho. Talvez um dos países que mais necessite do comércio pelo Mar Vermelho e o Suez seja a China. Mas, ao mesmo tempo, ela não teve coragem de enfrentar a questão dos Houthis. Talvez pelos seus interesses com o Irã, seja o que for, mas ela não foi capaz de atuar como um país de uma dimensão internacional. Ela não intercedeu de forma alguma. Não está no nível dos Estados Unidos. Isso, a gente pode comparar isso assim. Não é que esteja aqui de ser a polícia do mundo, porque nós, Estados Unidos, não tem esse mandato. Mas, assim, alguma coisa tem que ser feita. Qual é o papel da China? É se esconder? Então, talvez a China ainda não esteja preparada ainda para toda a sua dimensão econômica, mas certamente esse mundo unipolar, só os Estados Unidos e a Europa, ele está defadado ao fracasso. Voltando aqui ao Brasil, que busca essa consolidação, ou mesmo essa tentativa, né, de ocupar uma
tem uma relevância no cenário internacional, mas que ainda não conseguiu sequer fazer o acordo com a União Europeia, a França barrando muito. Mas de que forma você vê os conflitos internos nessa questão de poder aqui no Brasil influenciar negativamente nessa obtenção dessa relevância política internacional do Brasil? Esse conflito que a gente vê constantemente entre os nossos poderes, isso não afeta a democracia? Bom, a gente pensava, depois da Constituição de 88, vendo a geração que fez movimento estudantil, que fazia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz movimento estudantil, MEP, Movimento pela Emancipação do Proletariado, depois um grupelho de esquerda, que a gente era a esquerda do Trotsky, a esquerda do Lenin e a direita do Trotsky, seja lá onde fosse isso. A gente sonhava que a democracia era algo perene, e a gente viu que não é. É um processo em construção. De tensões que não foram só brasileiras, de tensões internacionais, porque esse fenômeno, eu repeti, estava vendo nos Estados Unidos, estava vendo na Europa Ocidental, essa radicalização, esse desencanto das pessoas com a democracia representativa, setores importantes, setores conservadores, que a gente nem tinha dimensão que existia, pessoas que você conhece, parente, um radicalismo, às vezes, um pouco que a gente não imaginava que existisse, mas existia. Ele não nasceu do nada, ele foi despertado talvez do nada, então essa tensão já existia. E o Brasil teve muita dificuldade de lidar com isso, tá? Ainda que as pessoas mais discretamente, tem gente que continua sonhando com um golpe militar, mas não existiam condições socioeconômicas para isso. Ninguém faz um golpe porque quer. Um golpe são forças sociais, são grupos, são pensamentos, e não existia isso claramente, eram ideias disfuncionais, mas mostram a fragilidade da democracia brasileira ainda. Eu acho que esse é um processo de aprendizado. Com o advogado, o professor, doutor Nelson Nery Costa. E eu queria continuar, né? A gente estava falando um pouco sobre esse conflito entre os poderes e o senhor tocou num ponto aqui relacionado à questão de golpe, que um golpe de Estado não se faz de uma forma que não esteja envolvida todo um contexto político-social. Podemos retornar? Sim, eu acho que você não consegue fazer o mesmo golpe de 64. Existia uma mobilização da sociedade, existiam vozes políticas, existia um empresariado que tramou, FIEP, OAB foi a favor do golpe. Olha, as pessoas não se lembram disso, a OAB foi a favor do golpe. Então existiam forças políticas para isso. E nós tivemos um resultado que aparentemente isso, mas não tínhamos essas forças políticas, nós não tínhamos um empresariado, seus órgãos defendendo essa ruptura. Até porque, para o quê? Tá? Nós tínhamos que fazer um golpe para substituir um governante ou uma mudança de um regime político. Isso. Não tinha nada de mudança, a mudança era de interesses pessoais e talvez por isso que não embarcou no golpe, né? Mas mostrou uma certa fragilidade política institucional, que até a posse do presidente Lula, ele tomar posse até 8 de janeiro, ainda houve ameaça. Houve ameaça. Então, isso é uma situação sui generis. Eu tenho uma posição assim, eu sou de esquerda, como eu já disse, mas eu não sou muito vingativo, não. Eu não sei exatamente qual é a punição que o Bolsonaro deve ter, nem me preocupo um pouco com isso. Eu acho assim, para mim, talvez por esse viés assim, um pouco de esquerda, a política é muito relacionada com a economia. Isso. A Dilma ganhou quando ela não podia ganhar porque as forças econômicas não eram favoráveis. E houve um certo sentimento de enganação. Disseram que a economia estava bem, estava uma porcaria. Isso foi uma grande crise da Dilma. O Bolsonaro ganhou em cima de uma crise política que existia, crise econômica ainda no governo. E provavelmente o grande fator da perca da eleição do Bolsonaro foi econômica, na minha visão, não foi política. Foi muito próximo o resultado, mas foi uma certa frustração de ela resolver os problemas econômicos. E eu acho que o mundo está um pouco isso. As pessoas, na verdade, no seu dia a dia, talvez não nossos eleitores, que sejam
uma elite mais intelectualizada, mas as pessoas no seu dia a dia querem sobreviver, querem ter um dinheiro para se deslocar do seu trabalho, querem alimentar e querem, acima de tudo, que é o grande sonho de todo mundo, é que seus filhos possam ter uma vida melhor do que a sua. Essa é a sua aspiração, que a gente se move na vida, seja de classe média, seja das pessoas pobres. Você quer que sua família tenha uma chance de uma vida melhor. Essa é o que move a sociedade. Se nós conseguirmos construir uma democracia onde a gente possa oferecer essa aspiração de uma forma mais democrática, que as pessoas, através do seu esforço, possam ascender na vida, que não tenham barragens por questões raciais, que não tenham barragens por questões de gênero, que não tenham barragem por questões de etarismo. Eu estou agora mais de 60 anos, estou preocupado com o etarismo. Que não haja restrições, que a sociedade seja capaz de aceitar e de partilhar e dar expectativa de vida. Essa, para mim, é o grande substrato material para que uma democracia representativa possa sobreviver e se desenvolver. E essa polarização existente no Brasil, ela afeta de alguma forma a democracia ou ela é natural dentro de um Estado democrático? Eu acho que foi um pouco assustador. Quem não sabe essa batalha das redes sociais, das pessoas se dispondo com os outros. Eu hoje sou bastante refratário de grupo de WhatsApp, fico naqueles de ter uma vida profissional que seja mais ou menos neutro, porque realmente no seu dia a dia a gente não quer se conflagrar com ninguém, mas houve isso no Brasil. Isso aí é uma coisa que eu confesso para você, Campeiro, que eu acho que ainda não foi entendido bem e eu não tenho essas respostas. Por que existia toda essa base conservadora silenciosa? Ou aquilo que se chama de maioria silenciosa? Porque houve uma manifestação, quando o Bolsonaro ganhou, ele ganhou a eleição. E mesmo quando ele perdeu, perdeu por muito pouco. Então as pessoas tinham uma visão conservadora, as pessoas tinham uma visão conservadora sobre milhões de assuntos, sobre a situação da mulher na sociedade, sobre a colaboração econômica da mulher, sobre a questão dos homoafetivos e coisas que são um pouco surpreendentes, porque é muito difícil você dizer que tem uma família que não tem um homoafetivo, que você não tem um filho que não conheça, que alguém que você conheceu que não se tornou. É muito improvável que na nossa sociedade moderna você possa viver, não conheço ninguém, não sei ninguém. E aí é uma coisa que está do lado da gente, você não aceitar isso, não aceitar a questão da presença econômica da mulher. Hoje, na classe média, é difícil ter um lar, imaginar que ele possa funcionar sem a contribuição econômica da mulher. Sem dúvida. Mas ainda tem muitas mulheres que são só domésticas dos seus maridos. Mas onde tem uma presença econômica da mulher, é uma presença muito mais saudável para a economia. E as pessoas não têm essa visão ainda. Eu confesso que foi para mim uma grande surpresa. Eu achava que todo mundo era moderninho, que todo mundo era cabeça feita, que todo mundo aceitava com uma certa tolerância os gays, que todo mundo tinha que reconhecer que a mulher não pode ser violentada, não pode ser estuprada, não pode ser assediada. Achava que isso é um pensamento razoável, pelo menos na minha geração, que é uma geração que já vê essa transição, tá? Mas não era assim. Então eu confesso um pouco de ignorância, de entender, mas a gente tem que tentar aceitar, porque essas pessoas que têm um pensamento conservador não são bandidos, não são inimigos da humanidade, são nossos parentes, são pessoas que a gente conhece, que a gente convive. Fazem parte da sociedade, não é isso? Conversamos com o advogado, o professor Dr. Nelson Nery Costa, e acabamos de ver aqui, né, uma breve biografia, né, que mostra toda a sua trajetória no campo do direito, como a advocacia influenciou a sua compreensão de abordagem das questões políticas e jurídicas na sua carreira, doutor Nelson. Eu me emocionei com a minha biografia, foi muito bom. O direito... Eu me lembrando agora que eu tenho filha, tenho sobrinho, eu tinha uma filha, minha filha mais nova, Alice, fez um ano do curso de Direito da Federal
e largou o curso, porque disse que era muito fácil para mim, ela nega isso para mim. Depois foi fazer medicina na própria UFP e hoje faz residência 3 na USP, medicina. Escolheu uma coisa diferente. Meu pai era advogado, advogou pouco, foi mais político, empresarial, Ezequias Gonçalves Costa. E eu não sabia bem por que eu escolhi o direito. Eu vou se confessar para você. Eu tinha, talvez na época, eu pensava em história, alguma coisa, pensava em vocação política, mas achava que ia ser... Estava lascado, professor de filho. Cheguei a ser aprovado Secretaria de Estado de Educação como professor do ensino médio. Cheguei a ser aprovado no concurso, mas não assumi. Estava a minha ligação com a história, mas eu acabei fazendo um curso de Direito, não fui talvez um bom aluno, passei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Direito, terceiro curso do Brasil, fiz muito movimento estudantil, mas sempre com uma certa... Não fui um bom estagiário, mas eu fui gostar do curso de Direito, assim que eu me formei em 82, eu fiz logo em seguida um mestrado em Direito Constitucional na PUC do Rio. E esse mestrado era sobre muita teoria política, inclusive conceitos que hoje a gente usa, o Estado autoritário burocrático, eu nem sabia direito o que era isso, que é o conceito desse regime militar que houve no Brasil e na Argentina no final do século XX. E foi muito teórico, mas foi uma coisa estranha, porque isso me despertou interesse pela advocacia. E eu, na época, comecei a trabalhar no IASERJ, Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, como advogado, e eu fazendo mestrado, e eu tive que fazer uma escolha pessoal minha, se eu gostaria de morar no Rio, e aí ser advogado de IASERJ, ou se eu terminaria meu mestrado e voltaria para o Piauí. Achei que as coisas iam ser incompatíveis, e eu acabei optando pelo mestrado. E esse mestrado, apesar de muito teórico, me possibilitou o meu primeiro livro, Teoria e Realidade da Desobediência Civil, uma tese diferente, porque eu analisava um fenômeno que não existia muito comum no Brasil, sobre desobediência civil, e isso foi em 85. E analisei a greve do ABC de 78 do Lula, 6 anos depois. 6 anos não, 10 anos depois desse episódio. Inclusive, na época da minha pesquisa, eu tive com o Lula, ele já era político, tinha afastado do movimento sindical. Mas eu tive no Sindicato São Bernardo com ele, nessa minha pesquisa. E aí foi uma coisa estranha, porque foi um livro muito teórico, né? Depois a Forense se interessou e eu publiquei logo depois. Isso me abriu a carreira de literatura jurídica, mas esse mestrado me fez despertar o direito. E eu quis sempre advogar. Então, a partir de uma coisa teórica, eu passei a ter um interesse pela advocacia. Tanto que quando eu vim em Teresina, a primeira coisa que eu abri foi um escritóriozinho na Eliseu Martins, uma sala sem secretária, sem nada. Então, eu sempre quis advogar, e por uma formação completamente esdrúxula, porque o que me despertou muito foi a questão teórica. E não a questão prática. Mas o fato é que eu fiz esse mestrado da PUC, tive uma percepção muito clara do direito, Campeiro, principalmente porque minha visão do direito sempre foi uma visão muito crítica. Eu nunca fui um positivista, nunca fui um juiz naturalista, eu sempre fui muito crítico. A própria questão da desobediência civil é isso, porque, na verdade, o que eu estou dizendo na obediência civil é que o direito é feito pela sociedade, não é algo dado, não é algo concedido, mas é um processo de construção. Sim. E é isso um pouco que eu estou dizendo aqui com você. A gente faz essa construção dessa sociedade democrática. E é importante a gente entender o que houve nesses últimos tantos para essa radicalização dessa maioria silenciosa. Nós temos que tentar entender essas pessoas também. Onde foi que a sociedade, de alguma forma, avançou tanto que a gente deixou um povo lá atrás? Quer dizer, essa modernidade. Então, eu acho que a gente também tem que entender, porque essas pessoas não são um inimigo, são apenas as pessoas que circunstancialmente não pensam igual a gente, mas são pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, é tio, é primo, é a namorada, é tudo.
É Em difícil. que medida as redes sociais elas não permitiram a essas pessoas que talvez já tivessem esses pensamentos, talvez já fossem mais conservadoras, mas não queriam expor esse pensamento? E através das redes sociais elas começaram a ter essa liberdade de, não, eu estou escrevendo aqui, estou mandando e ninguém está... É possível. Eu estava pensando esses dias, comparando um instituto sobre opinião pública, um instituto, não nem um instituto marxista, um instituto de opinião pública da visão liberal, do liberalismo econômico, que é a opinião que se forma através da imprensa, mas não só através da imprensa, dos organismos como um todo, que as pessoas começam a expressar um determinado pensamento. Isso foi importante na democratização do século XVII, século XVIII, essa opinião pública. E eu estava refletindo em que momento que essa rede social ela pode parecer com a opinião pública ou não. Tá? E eu acho, em primeiro lugar, que a opinião pública não era tão neutro assim. Não era neutra, nunca foi neutra. Inclusive o direito da indenização por dano moral na imprensa nasceu quando o José de Bonifácio, seu irmão, estava exilado no governo, depois da renúncia de Dom Pedro, ainda no governo de Dom Pedro, eles estavam em Paris e começaram a ser achancados por um profissional de um jornal, depois descobriram, condenaram e foi condenado à indenização. Foi a primeira vez que houve esse limite na imprensa. Então, quer dizer, a imprensa nunca foi bonzinha assim na opinião pública, mas não me parece que a opinião pública é exatamente a rede social. Uma parte dela é, mas os robôs não são. Essa mobilização que houve, essas redes sociais extremamente conservadoras, as pessoas se reproduzindo absurdos, pessoas conhecidas, coisas que sem sentido, reproduzindo absurdos, eu acho que isso também não é uma coisa de opinião pública. Tá? Mesmo hoje nós estamos lidando com os influencers, são as pessoas da moda, e aí, intimamente, vários estão sendo processados por propaganda enganosa, estimulando jogos ilegais, outros ligados a tráfico, umas coisas estranhas, porque a gente não sabe quem são essas pessoas ainda. Às vezes a pessoa tem 500 mil seguidores e ninguém. Eu me lembro que a gente fez um concurso muito interessante sobre... Estamos passando aí no Museu do Piauí, a Batalha do Genipapo, são 7 quadros, depois nós vamos levar para o Shopping Teresina Shopping, agora dia 15 de março. E ele teve uma participação popular, um dos votos foi popular. Então chegamos a ter 13 mil curtidas, que para mim é uma coisa inimaginável. Mas também teve robô. Foi uma confusão danada esse meu voto, porque eu não tinha previsto que as pessoas podiam usar robô num voto só. Então, esse voto acabou não influenciando a eleição. Mas são coisas que a gente não sabia, mas você passa a lidar. Então, assim, em algum momento pode ser que haja condições para que essa rede social vire uma opinião pública, mas ainda não são. São opiniões ainda manipuladas, tem um robô por trás, ainda haja muita coisa. Mas por isso só, eu não acredito no ser uma visão negativa. Eu apenas acho uma visão complicada, vamos dizer assim. Como é que a gente vai lidar com esse espaço democrático de a gente aceitar o outro? Como eu disse assim, hoje eu só estou no grupo WhatsApp bonzinho, grupo que não briga, grupo de gentil, grupo do Santo Inácio, onde eu estudei no Rio, grupo dos meus colegas da Faculdade de Direito, grupo dos meus colegas do Diocesano, grupo da Federal, grupo dos defensores, onde eu estou. E evito essa radicalização porque eu não acho saudável no meu dia a dia eu ficar com raiva de uma pessoa que eu adoro porque ele descobri que ele é um reacionário. Tá. Mas certas coisas, eu vou me lembrar aqui, me permitir meu xará Nelson Rodrigues, porque ele dizia sobre a sexualidade, que a melhor coisa que você tem que fazer é não saber como seu vizinho faz sexo, senão você não o cumprimenta no dia seguinte. Algumas coisas, não que devem ser segredos de Estado, mas algumas coisas devem partir da intimidade das pessoas, e talvez a gente, percebendo que a gente tem uma intimidade própria, a gente possa respeitar a intimidade dos outros. E como escritor, você foi presidente da Academia Piauiense de Letras,
fez uma gestão maravilhosa. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma publicação de 100 obras ou 200 obras, eu não recordo. Tive até a oportunidade de publicar 200 obras, exatamente. E eu queria perguntar, não da experiência em si como presidente da Academia Piauiense de Letras, mas da sua vocação como jurista, escritor ou como romancista. Recentemente você lançou um romance, então qual é a sua verdadeira vocação na área do escritor? Eu comecei muito jovem, com 14 anos, eu escrevi um conto chamado A Melancieira, que talvez seja o meu melhor conto. E esses contos de 14 aos 23 anos eu acabei publicando, uma edição muito antiga, até do seu conterrâneo Tomás Gomes Campeiro, que teve um trabalho tão bonito que ele fez, eu acabei publicando, e depois publiquei já dessas obras da Academia, coleção Século XXI, esse livro, 10 encontros. Um desses contos foi até aproveitado, um outro conto chamado A Professora, pelo cineasta, uma coletânea dele chamada Caçoar. Foi a minha primeira experiência. Mas, como eu lhe disse, eu também muito jovem, com 27 anos, publiquei essa minha dissertação de mestrado e com 29 anos eu consegui publicar pela editora Forense, que é uma das grandes editoras do Brasil, talvez junto com a Saraiva, as duas grandes editoras. E isso me abriu uma porta para o mundo jurídico, do qual eu acabei escrevendo mais de 10 obras nisso. E eu recentemente fiz um mapeamento, porque as pessoas me perguntavam quantos livros escrevi, e vou dizer, individualmente 25 livros, grande parte ligado ao direito, pela Saraiva, pela Atlas, pela Revista dos Tribunais, pela Forense, pela Del Rey e, mais recentemente, pela GZ. Então, assim, publiquei mais de 50 mil livros, eu consegui lançar ao longo desse tempo, fora as obras coletivas. Então, foi uma carreira, vamos dizer, de sucesso. Alguns livros meus estão em 8ª edição, meu livro de municipal, que tem um prefácio ao Santana Bandeira de Melo. Tem um livro já em 8ª edição, tem um livro novo de constitucional, já a 2ª edição, no ano passado. E eu nunca imaginei que eu ia ser um romancista. Mas durante um tempo, há uns 10, 12 anos atrás, o Pedro Costa, autor de uma revista chamada De Repente, era uma revista que ele tratava de repente, mas na verdade foi uma revista literária, chegou a mais de 100 números, foi um trabalho muito bonito que ele fez. E durante um tempo, ele me convenceu a escrever um conto por mês. Eu acabei escrevendo 20 contos, no que eu chamei de um conto crônica, contos de viagem. E também essa coletânea foi publicada também por isso. Foi uma tentativa de contos ainda, tal, de viagem, etc. Não sei de alguma forma o que aconteceu, porque minha vocação claramente é o direito. Porque eu escrevo direito, eu sou um jurista. Essa é a minha vocação verdadeira. Mas, na pandemia, tudo muda. Toda coisa aconteceu. Por que você prometeu a Deus para viver? Eu prometi muita coisa. E estou tentando seguir algumas delas. E, em 2020, no mês de agosto, e foi o que aconteceu, eu acabei escrevendo isso. Não isso aqui exatamente, porque modificado bastante. Mas durante 30 dias eu escrevi o copião desse livro. É um livro pesquisado, é um livro que tem muita história, situações, países, coisas reais. Mas consegui fazer em 30 dias, só que eu só consegui publicar 3 anos depois, porque ele foi submetido a inúmeras questões formais, materiais. Eu, na verdade, não sabia fazer romance. Ainda estou aprendendo. Já estou no quarto, mas estou aprendendo. No romance existe algo que a gente chama de voz narrativa. Voz narrativa é quem conta a história. De um modo geral, a gente está acostumado com a voz narrativa em terceira pessoa, que é a forma mais conservadora, vamos dizer assim, Machado de Assis, todos escrevem na terceira pessoa. Jorge Amado na terceira pessoa, quase sempre. Mas nem sempre aconteceu isso. Houve uma modernização, principalmente no século XX, através de uma obrazinha chamada A Volta do Parafuso, onde a voz narrativa passa a ser a primeira pessoa.
Então, todas essas coisas eu desconhecia e comecei a estudar muito a teoria do romance, Virginia Woolf, Gabriel Garcia Marques, Humberto Eco e outros escritores sobre a teoria do romance para tentar aprender um pouquinho e melhorar. E eu encontrei um viés nesses romances que eu estou brincando, chamando de tetralogia internacional do Piauí. Porque são 4 histórias que têm alguma base no Piauí, mas se desenrola pelo mundo todo. Esse é a história de um imigrante italiano que veio no finalzinho do século XIX para Campina do Piauí, então a fábrica de laticínio do Engenheiro Sampaio. É uma história ficcional. E ela se desenvolve a partir disso, de um episódio histórico, que é a base do Piauí, já que a fábrica de laticínio ficou nas fazendas nacionais do Domingo Afonso Mafrense, nós somos Mafrense, do jesuíta, da coroa portuguesa, e são terras que estão até na Engerpe até hoje. Então, a história é real. E o personagem é italiano, então eu também brinco com isso, sobre o italiano, o uso do italiano como uma das línguas. E eu fui fazendo isso todo ano, meu amigo campeiro, não sei como. Mas no segundo ano disso, quer dizer, em 91, eu levei mais tempo, quase 3, 4 meses, escrevi um livro sobre uma história também mais complexa do que essa, mais violenta do que esse meu primeiro romance. E é sobre a possibilidade dos maias do México terem ido até Serra da Capivara, até 7 cidades. 7 cidades. O nome do livro é Serpente Emplumada em 7 cidades. Serpente Emplumada é um deus dos astecas, dos mexicanos, como um todo, dos toltecas, dos maias, chamado Quetzalcoatl, Serpente Emplumada. É um deus civilizador. E aí, dessa brincadeira, acabei também fazendo um outro também, que é sobre uma obra perdida do Leonardo Castelo Branco. Leonardo Castelo Branco é um herói da independência, foi o único brasileiro preso e mandado para Portugal na Guerra da Independência. E escritor também, o segundo piauiense a escrever também, e, enfim, mas ele foi um pesquisador, ele foi uma tentativa de criar um moto contínuo. O moto contínuo não existe, primeiro é uma impossibilidade física, mas curiosamente, eu estudei que em 2006 uma empresa da Irlanda tentou fazer uma máquina de moto contínuo e eu aproveitei com os herdeiros de história. A obra perdida dele é chamada Astronomia e Mecânica Leonardina. Esse livro nunca foi encontrado, alguns dizem que existe, outros que não existem. Mas ele fala desse desenvolvimento. Então, o personagem são sobre a história do presente, mas usa essa brincadeira do passado. E, finalmente, a última, que eu estava até fazendo uma pequena correção ainda, então, é a mulher de 50 mil anos, a Guidon e a Serra da Capivara só tem um fóssil de 10 mil anos, mais ou menos, 9 mil anos, 10 mil anos, onde não passa. E os americanos têm uma teoria que a primeira civilização que eles têm desses paleoíndios foi Clovis, 13 mil anos atrás. E os americanos são ferrinhos quanto a isso, não admitem qualquer outra data. Então, por exemplo, quando se fala que nós temos fogões em Serra da Capivara de 50 mil anos, os americanos não acreditam. Não aceitam. Então, o livro é uma brincadeira sobre isso, onde existe um fóssil de 50 mil anos em Serra da Capivara. É outra brincadeira também com francês, outra em inglês, enfim. São todos romances de aventura, não são romances presunçosos, não são filosofia. Não sequer tenho uma preocupação de fazer uma análise crítica da história do Piauí, nem sequer isso. Eu falo da história, sou um pouco crítico, mas não é essa a preocupação. São livros de aventura. E quem não teve essa oportunidade, procure. O Caderno de Marina é sobre uma jovem italiana que vem descobrir seu trisavô que veio ao Brasil, o seu passado, seu futuro, e acaba descobrindo o Piauí. Mas ele também vai descobrir a Itália, Leonardo da Vinci e o Vilmo Chianti clássico. Doutor professor Nelson Nery Costa, para fazer suas considerações finais. E, professor Nelson, eu já agradeço imensamente pela oportunidade aqui de entrevistar em nosso programa e por tudo aquilo que foi abordado. Acho que o nosso telespectador também gostou demais dessa entrevista. E fique à vontade aí para suas considerações finais. A minha vontade é de lhe entrevistar, porque você também é escritor,
você tem crônicas, você tem análise política, inclusive está com um livro agora sobre teoria política, bem aprofundado, uma reflexão sobre isso que você acabou discutindo comigo. Você não exteriorizou suas posições, mas você tem. E, na verdade, minha vontade era lhe perguntar, quando é que você vai escrever o primeiro romance? Foi uma satisfação muito grande estar aqui em Campeiro, me senti à vontade, amigo de muitos anos. A gente podia discutir muitas coisas, o direito, não falamos de políticas públicas, mas também era um tema do direito, da literatura, da escrita. E muito oportuno eu estar aqui, gostei muito de conversar. Agora, o filmete não é verdade, tem muitas mentiras. Bom, muito obrigado aqui, professor Nelson, e também a sua audiência em casa, e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais, @Sistema o Dia, e do WhatsApp, 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras, ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.